Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir a Jesus a permissão para mais este momento único na sua presença. Que Jesus derrame sobre cada um de nós suas bênçãos, sabedoria, para que possamos entender a mensagem de hoje. No livro O Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem que caiu hoje foi a de número 89, que diz o seguinte: dentro de você estão capacidades, qualidades e sentimentos em maior número do que possa imaginar, mas frequentemente enfraquecidos por falta de uso. Quando tocar nessas forças internas, exercitá-las e amá-las, elas se agitarão, se levantarão e farão de você uma nova pessoa. Descobrirá em você os remédios para todos os males e os recursos para todos os problemas. Descubra-se. A paz que você reclama, o amor que você quer, o ânimo de que necessita, já estão em seu interior, prontos para agir, esperando apenas a sua contribuição, ação, otimismo e fé. Haja positivamente. Somente os bons pensamentos põem em ação as forças positivas. O capítulo de hoje do Evangelho é o de número 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item é o primeiro. O que é preciso entender por pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não entendê-las. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como dignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades. Por isso, poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos. A sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo, não aceitam como possível aquele que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Ao dizer que o reino dos céus é para os humildes, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus.
Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Meu Jesus, meus amigos, quando Jesus se refere aos pobres de espírito, não está falando da pobreza material. Ele está falando daqueles que têm a humildade no coração e que são para estes que estão reservados o reino dos céus. Então vamos pedir essa humildade a Jesus, que sejamos sempre humildes. Vamos pedir a Ele a oportunidade de sermos pacientes, de sermos bondosos. Jesus amado, nós te agradecemos pela mensagem de hoje. Que possamos refletir, Pai, sobre o que nos foi ensinado neste momento, durante todo o nosso dia. Nos dê essa oportunidade de sermos humildes, mas dai-nos força, Pai, porque precisamos da Tua ajuda sempre. Te entregamos agora neste momento nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser, nossos pensamentos, nossos atos, nossa família, amigos, parentes, vizinhos, nossa casa, nosso pão de cada dia. Senhor, te entregamos este planeta e todos os acontecimentos. Que o Senhor esteja à nossa frente, abrindo o nosso caminho. Te entregamos tudo, Pai. Mas também te agradecemos por tudo que nos deste. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: a verdadeira humildade é você dar o melhor de si sem se sentir melhor que os outros. É você ter consciência das suas qualidades, mas reconhecer que tem muitos defeitos também. É você mostrar os seus talentos sem querer abafar os talentos dos outros. É você admirar os outros pelo que eles são, sem esquecer que você também é filho de Deus. É você admirar os outros pelo que fazem, sem esquecer que você também é capaz de fazer coisas maravilhosas. É você aceitar cargos importantes, mas fazer deles uma maneira de se vir ainda mais. É você aceitar a vontade de Deus, sem abrir mão da sua responsabilidade de tomar decisões e fazer a sua parte. É você saber que faz parte do universo e que é uma peça importante na engrenagem criada por Deus. É você dar a sua opinião com a disposição de ouvir a opinião do outro. É você ser capaz de aprender com os outros sem perder sua identidade própria. É você usar os bens da melhor forma possível sem se tornar escravo deles. É você saber viver na simplicidade sem sentir-se superior àqueles que são apegados às coisas. É você olhar para a frente e seguir adiante, sem esquecer que está do seu lado, quem está do seu lado. É você escalar alturas sem pisar em ninguém. É você saber que a santidade
só faz sentido na convivência com as pessoas. É você oferecer aos outros o que você tem de melhor, sem impor-se a ninguém. É você não depender de elogios nem recompensas para fazer o que é certo. A verdadeira humildade é você ser como uma flor, frágil e efêmera, mas que desabrocha beleza e exala perfume. Tenham todos um bom dia.